Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Aleluia, aleluia. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus criador, um Deus que faz coisas grandes. Aleluia. Lucas 17. Eu quero que você leia um texto, uma passagem interessante, muito linda, emblemática. Lucas 17, versículo 11 em diante. Lucas, Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 17, versículo de número 11 em diante. Sabe, nesta noite Deus trouxe ao meu coração um tema. A gente tem falado pouco nesse assunto, a gente tem pensado pouco nesse assunto, e eu fico pensando que Deus coloca diante de nós elementos, Deus coloca diante de nós códigos e protocolos que a gente precisa observar. E sabe, por alguma razão, o inferno, o diabo tem roubado isso de nós. Você vai entender nesta palavra hoje. Lucas 17, versículo 11 em diante, até o versículo de número 17, do 11 ao 19. Vamos ler? Eu quero ouvir a tua voz. 1, 2, 3. De caminho para Jerusalém, pelo meio de Samaria e da Galileia, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Eu quero que você repita comigo o versículo 16. Vamos, eu quero te ouvir. 1, 2, 3. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram quantos? 10 os que foram curados? Onde estão os 9? 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amado Pai, só o teu Espírito e nada mais pode Deus tocar, pode tanger as cordas dos nossos corações, e pode Deus falar. Então fala. Não Pai, não homem, não Deus, não a vontade humana, mas o teu Espírito prevaleça em glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode tomar o seu lugar, a Bíblia aberta nesse texto, não feche a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Quantos acreditam que o Senhor é bom? Amém? Diga: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Há uma canção que diz que Ele é bom o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Alguém me trouxe hoje, quem foi que estava com aquele filme? Foi quem? Ah, não, foi o Gilberto, né? Foi o Gilberto. Cadê o filme, Gilberto? Tu devolveu para o Jorge. Jorge, para de conversar. Jorge, look for me. Cadê o filme, Jorge? Cadê aquele filme? Vem cá, me dá esse filme aqui. Eu estou com vontade de passar esse filme na igreja. Vem andando rápido, Jorge. Ele vem devagarzinho. A gente está ao vivo. O filme que eu falei é esse aqui: Deus não está morto. O filme Deus não está morto. Quem já viu esse filme? Uma galera boa já viu esse filme. Tá? Sabe, tem vindo ao meu coração um sentimento de
pegar esse filme e dar para pessoas que têm dificuldade de vir na igreja, dificuldade de, igreja. Esse filme é uma ferramenta magnífica, magnífica de evangelismo. Para quem tem nariz muito em pé, muito empinado, para quem acha que é alguma coisa, para alguém acha que o dinheiro só resolve, para alguém que acha que é o mais esperto de todos, é o mais inteligente de todos. Esse filme, eu diria que é um filmaço para evangelizar, para falar com pessoas, e eu quero que... Jorge, toma de volta, ou você está presenteando. O Jorge emprestou... Não, vem cá, eu estou brincando, rapaz. Vem cá, Jorge. Então eu vou passar aqui para o pastor Gesiel, que ele foi no shopping, o departamento de discipulado, ele tem alguns filmes que servem de ferramenta de evangelização. E ele foi no shopping procurar e não achou, está vendo? E o Jorge está te presenteando. A benção dos novos convertidos. Recebe, varão. Aleluia, glória a Deus. Nesse filme tem uma parte que tem um personagem que diz: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, all time, Deus é bom o tempo todo. A gente precisa ter isso no nosso coração, a cada dia. Deus é bom o tempo todo. Amém? Você concorda com isso? Então repita, diga assim: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Quando chove, quando não chove, quando eu tenho uma pontadinha, quando eu não tenho, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Esse texto, ele tocou o meu coração, porque esse texto, ele é muito maior que o milagre da cura desses homens. Ele é muito maior. E esse texto, ele é muito maior a partir do versículo de número 17, do capítulo 17, versículo 17. Repita comigo essa leitura, vamos. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Esse texto, ele, com esta palavra, essa colocação ela consegue transcender ao milagre da cura dos leprosos, a lepra que foi embora. Observe que Jesus não levanta uma discussão sobre quanto tempo vocês sofreram com esta lepra. Esta lepra que vocês tiveram, vocês possuíram, ela era uma lepra de um efeito que contagiou também outras pessoas da família de vocês. Vocês pegaram essa lepra em razão do contato de algum familiar. Ele não levanta em nenhum momento uma discussão o porquê da lepra, o porquê esses 10 estavam leprosos, há quanto tempo estavam leprosos. Não, nada disso é colocado. A única coisa que é tratada nesse texto, nesse assunto, o único elemento que é destacado não eram 10. Onde estão os outros 9 leprosos? Onde estão eles? Sabe, irmãos, nesta noite eu quero pensar contigo sobre um princípio que nós, por alguma razão, nós permitimos que o inferno, que o diabo levasse de nós. O princípio da gratidão. Diga comigo assim: princípio da gratidão. Princípio da gratidão. Eu vou entrar numa área, eu vou entrar com temor e tremor, eu vou entrar numa área um tanto quanto
perigosa, um tanto quanto movediça. Mas vou entrar, porque é o Espírito que me impulsiona nessa direção. O Brasil está mergulhado numa crise. E hoje, a mensagem desta manhã, se você não estava aqui, eu quero pedir que você compre a pregação desta manhã. Compre. No exílio, na Babilônia, a frutificação. E o pregador, com muita beleza, disse que o céu, ele não está em crise. O céu não está em crise. Não está em crise. Então eu quero, como estamos vivendo dentro de um campeonato mundial de surf, e eu quero aproveitar esse momento, porque eu amo a prática do surf, embora não sei surfar ainda, mas mentalmente eu sou um baita de um surfista, e sábado eu fui ver o campeonato, e fui ver aqueles voos maravilhosos, e aplaudi, e vibrei, parecia até que eu era um surfista também. Eu amo surf. Eu estava lá vibrando lá pelos nossos surfistas. Eu quero pegar uma prancha, eu quero descer nessa mesma onda de manhã, e fazer uma colocação para você pensar. Eu gosto de pensar. O Brasil está mergulhado numa crise. E agora, depois da escola dominical, eu fui aqui no Shopping Nova América, e eu comentei com a minha esposa, eu falei: Ciene, essa visão que você está vendo é a visão de uma crise. A praça de alimentação do Shopping Nova América, ela estava completamente repleta de mesas vazias. Você sabe o que é mesas vazias na hora do almoço no Shopping Nova América? Algumas vezes nós chegávamos ali e tinha que parar o carro e mandar alguém correndo para tentar reservar uma mesa. Hoje você chega, e eu saí daqui tarde da igreja, saí daqui, chegamos lá que horas? 1h da tarde talvez, uma e pouco. Hoje você escolhe aonde você quer sentar. Isso não é bom, porque isso aponta para um quadro. Isso aponta para um quadro. Mas dezenas e dezenas e dezenas de mesas. As pessoas ficavam assim hoje, saía da comida lá e dizia assim: vamos sentar aonde? Onde a gente quer? Vamos sentar aonde? Mesas vazias. E um dos restaurantes de comida aquilo, onde eu às vezes almoçava, tipo comida caseira, eu gosto de um ovo frito, sou uma pessoa simples de comer, eu gosto de um ovo frito, umas coisinhas assim, e ele tinha lá uns ovos fritos, tipo comida mineira. Fechou. Eu não sei quem é o dono, quem me atendia eram os funcionários. Eu falei: Deus, um restaurante na praça de alimentação de um shopping fechado. Fechou lá, baixou lá o plástico lá. O outro da esquina está fechado, mas o outro fechado. Sábado eu fui visitar um querido que tem uma ótica no shopping aqui na Barra, no Barra Square, e ele falou comigo: pastor, tem mais de 20 lojas fechadas nesse shopping. Mais de 20 lojas. Você sai no corredor, parece que estou intercalando, 2 fechadas, uma aberta, 2 fechadas, uma aberta, 2 fechadas, uma aberta. Mais de 20 lojas naquele centro comercial fechado. Isso fala de crise, não tem como negar. Quero falar sobre o princípio de gratidão. Esse texto de Lucas, ele me fez atrelar esse texto, linkar esse texto, conectá-lo com outro texto da Bíblia, que eu quero que você olhe comigo, porque Deus tem algo para falar contigo hoje. 2 Reis, capítulo 5. Quem está com plano de leitura, já passou por essa leitura, por esse texto, e sabe, eu já li o livro de Reis algumas vezes, algumas vezes, e essa semana, passando por essa leitura, eu falei: Deus, que coisa é essa? Não, me perdoe, primeiro livro de Reis, capítulo 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5. Eu quero que você olhe algo, porque, irmãos, no meio da crise, Deus tem uma senha para você, Deus tem um protocolo, de como você
conquistar a bênção de Deus. Você não pode esquecer isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, nós vamos ler os 5 primeiros versículos desse texto. E pelo Espírito Santo, eu peço que Deus atinja o teu coração, como atingiu o meu. Olha o que diz esse texto. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei, em lugar de seu pai, de Davi, seu pai, em lugar de seu pai. Pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Para que você entenda isso, Davi havia falecido. Davi constituiu Salomão o seu sucessor. Davi, ele tinha um bom relacionamento com Hirão, é um rei do outro país, fronteira, e tinha uma bela relação diplomática. Hirão está feliz, volta Hirão está feliz porque Salomão assumiu. Então enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos. Ele mandou o seu corpo diplomático. Ele pegou o seu corpo diplomático e mandou lá a Israel para parabenizar Salomão, porque Salomão era o novo rei. Observe isso. Ele manda uma comitiva. Ele está feliz porque Salomão, ele assumiu o trono no lugar do seu pai. Versículo 2, observe isso. Então Salomão, quando recebe aquela comissão de diplomatas, então Salomão enviou mensageiros a Hirão dizendo, observe isso agora, hein? Salomão, quando pega aqueles diplomatas que vêm homenageá-lo, prestar honra, ele aproveita aquele time, aproveita aquele momento, não se perde oportunidade, ele aproveita e comissiona aqueles embaixadores lá de Tiro, para que voltem com a seguinte mensagem, escute isso, bem sabes que Davi, observe isso, bem sabes que Davi, vírgula, meu pai, eu queria ouvir a tua voz, vamos, 1, 2, 3, bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Salomão está dizendo para aqueles ministros, aqueles embaixadores, que reportem a Tiro, que o seu papai Davi não conseguiu fazer a casa de Deus. E por que não conseguiu fazer a casa de Deus? Por tamanhas guerras e tamanhas demandas que o seu papai teve que lutar, teve que brigar, teve que guerrear. Ele acabou fazendo coisa que não devia fazer, e ele não pôde, embora ele tenha levantado todos os recursos e todos os insumos para a obra. Versículo 4, vamos. Agora, leia comigo. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Salomão manda dizer para o rei Tiro, o rei Hirão de Tiro, que o seu pai não pôde fazer a obra, pelo volume de guerras e lutas e batalhas. Meu Deus, foi muita guerra e ele não pôde fazer. Ele não teve tranquilidade para fazer aquela obra. Não foi possível ele fazer aquela obra. Mas ele vai dizer aqui no versículo 4, porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Você pode ler comigo essa última sentença? Volta o 4. Não, lê comigo. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Ponto. Pergunta. Por que não havia mais inimigo, nem adversidade alguma, no momento em que Salomão assume o trono? Por quê? Respondam. Pensem. Por quê? Fala, pastor Jorge. Pastor Jorge, espera aí, vem cá, meu filho, vem cá.
Vem cá, meu filho, aí ele demora, é lento. Por que Salomão diz isso? Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Porque Davi havia derrotado todos os inimigos. Porque Davi já tinha quebrado todas as pedras. Davi já tinha quebrado todas as pedras. Davi já tinha vencido todos os inimigos. Todos. Então, quando Salomão assume, ele pode dizer isso aqui: olha, porém a mim, o Senhor meu Deus tem me dado descanso. O descanso de Salomão não foi barato, não foi de graça, não foi em final de feira. O descanso de Salomão foi que o seu papai, o seu antecessor, quebrou todas as pedras para ele. Fez tudo o que tinha que ser feito, lutou até o último instante de vida, guerreou espada e batalha. Quando Salomão assume, todos os inimigos, ele declara: não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Eu não tenho mais inimigo. Não tem por quê? Porque Davi aí, ele passou, tratou em cima e derrotou tudo. Versículo 5. Quero ouvir a tua voz. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Você consegue ver nessa estrutura dessa narrativa que paira no coração de Salomão uma profunda gratidão, porque o seu pai ou o seu antecessor planificou o caminho para que ele agora pudesse fazer a casa para Deus. Está claro isso? Pastor, o que isso tem a ver com a crise no Brasil? Você vai ficar chateado comigo se ficar, I'm sorry, perdão. Não veja isso por um viés político. Mas qualquer pessoa, em sã consciência, com verdade e sinceridade no coração, vai descobrir que o Brasil derrotou um inimigo invisível ou visível, ou ambos, chamado inflação, no plano chamado, qual plano? Qual foi o plano que mudou a história? Plano real. No plano real. Sem viés político. O plano real mudou a história desse país. Eu trabalhei como vendedor e representante comercial. Eu lembro daquela maquininha. Meu Deus! Às vezes você estava pegando a coisa no mercado, o cara estava vendo, não, me dá aqui, não marcou, e remarcando, e as tabelas viravam quase que toda semana. O plano real, ele trouxe uma estabilidade, ele mudou o conceito financeiro, o conceito da economia do país, mudou o plano real. O governo que assumiu, que sucedeu ao plano real, você algum dia viu, você algum dia leu, em algum momento, alguém diz assim: eu quero agradecer a quem criou o plano, e o plano real não foi nem criado ele começou naquele que faleceu, né? Começou um pouquinho lá atrás e foi consolidado na gestão aí desse moço que hoje está bem, passou dos 80 anos e ganhou até um prêmio aí do homem do ano lá fora. Muito bem. Mas você não viu em nenhum momento, o sistema que sucedeu, dizendo assim, com todas as cores: nós reconhecemos que nós assumimos um momento muito bacana. Rolaram para nós uma bola redondinha. Nós reconhecemos que acertaram tudo e botaram para nós. E nós, a partir daí, nós lançamos o nosso projeto político de governo. Muito pelo contrário.
toda vez que vão falar, vão dizer a seguinte coisa: nunca ninguém governou tão inteligente como eu estou governando, como eu estou fazendo. Aí eu olho esse texto aqui, capítulo 5, ele diz assim: olha, papai teve guerra, papai não pôde, mas papai, ele venceu todos os inimigos, e quando eu assumir, eu descubro uma coisa: eu não tenho mais inimigo, eu não tenho mais apurrinhação, eu não tenho mais problema, eu não tenho mais luta, agora eu posso fazer a casa que papai não conseguiu fazer. Agora, se você virar a página de Reis, capítulo 5, e você for para o capítulo 6 de Reis, 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, capítulo 6, versículo 38, isso chama-se, irmãos, isso é um protocolo de vitória, para a minha vida e para a tua vida, é um protocolo de vitória. Deus, irmãos, Deus está tratando desse assunto. Eu quero ouvir a tua voz, vamos, 6 e 38, e no ano 10º do mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa, com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Salomão concluiu o projeto que o seu papai, você sabe quantos anos Davi reinou? Quantos anos Davi reinou? 40 anos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, 40 anos não conseguiu fazer. 40 anos. E um sucessor, com 7 anos, ele constrói a obra mais magnífica do seu tempo. A obra que atravessou os séculos, como beleza, como uma construção magnífica. 7 anos. Sabe, irmãos, qual foi o elemento principal no coração de Salomão para concluir essa obra? Qual foi o elemento principal? Eu queria ouvir. Qual foi o elemento principal? Não foram os recursos que o seu pai deixou, embora tenha deixado muita coisa. Não foi o ouro, não foi a prata, não foi nada. O elemento principal, qual foi? Gratidão. 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 O elemento principal. O elemento principal foi a gratidão. Eu fico pensando, irmãos, como o diabo consegue roubar isso de nós. Se você me perguntar quem foi a minha professora, que teve muito cuidado comigo no primário, cito o nome dela, Marli Gato. Eu era muito bagunceiro, mas ela cuidava de mim com zelo, não sei quem conheceu a Marli Gato, quem foi o aluno dela? Tu também foi? Olha, é o pessoal da antiga aqui, rapaz. Quem fala assim, levanta a mão aí. João, tu tá idoso, cara. Também foi da Marli Gato? Caramba, a Marli Gato foi a minha professora, irmãos. O nome dela é Marli Gato. Ela era muito severa, ela pegava bastante no meu pé. Mas sabe, irmãos, eu louvo a Deus, 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 porque ela não me dava mole, ela não dava mole, ela era aquela professora severa, rígida, mas amorosa, severa. Irmãos, hoje quando eu olho para trás, de onde eu cheguei, eu falei, Deus, eu não posso esquecer coisas que me aconteceram lá atrás, e que planificaram o meu caminho. Será que essa crise que o Brasil está vivendo, no sentido de cúpula governamental, será que não é um princípio que está sendo quebrado? Será que não é? Meu Deus, será que não é? Parece que a gente tem uma coisa satânica, não, tudo é daqui para frente, a gente esquece de situações que prepararam o caminho para a gente chegar a este sucesso. Quando Salomão consegue concluir uma obra que 40 anos o pai não conseguiu, ele só conclui isso, não porque ele é muito capaz, muito competente, ele já disse lá atrás, papai não conseguiu, muita guerra, muita luta, muita guerra, muita espada, muito sangue, mas Deus me deu descanso. Eu lembro aquela menina muito bonita,
rosto lindo, rosto cinematográfico, e que dizia para a mãe: mãe, por favor, a senhora nunca vá na minha escola, nunca, nunca. Ela sempre arranjava uma desculpa para a mãe nunca ir na escola dela. Você conhece talvez essa narrativa, é um fato verídico. E um belo dia tem lá um evento e as colegas estão todas juntas. Ela era considerada a top model da sua sala, linda, maravilhosa, cabelo, rosto, nariz, queixo. E a mãe estava de longe olhando, e alguém falou: ih, mas olha que mulher feia, parece um monstro, toda deformada. E todo mundo começou a rir daquela senhora que lá estava, cheia de marcas, de cicatrizes. E ela falou para a mãe: mãe, a senhora, eu lhe odeio, eu lhe falei para a senhora nunca ir na minha escola, eu lhe falei. Ficou todo mundo lhe chamando de bruxa, monstro, Frankenstein, não sei o quê. E a mãe então resolveu falar para ela: você sabe por que meu rosto é assim, filha? Sabe por que essas marcas, essas cicatrizes todas, todo o meu corpo é totalmente assim? Porque um dia a nossa casa pegou fogo. Eu te abracei contra o meu peito e disse: Deus, poupa minha filhinha. E nós íamos morrer dentro daquele fogo. Eu decidi entrar pelo meio do fogo, e o fogo pegou minha roupa, pegou meu cabelo, me queimou completamente. Mas eu te apertava com tanta força contra o meu peito, que o teu rosto, o teu cabelo, a tua cabecinha foi protegida. As minhas mãos são queimadas, meu braço, antebraço, meu rosto, mas você foi preservada. Você é bonita, porque um dia eu paguei o preço alto para você ficar bonita. Sabe, irmãos, eu fico olhando para esse texto de Reis, e vejo Deus, em 7 anos, Ele consegue fazer uma coisa que em 40 o outro não conseguiu fazer. E o outro era altamente competente. A competência não tem nem como comparar a competência de um para o outro, porque Davi ele era inigualável enquanto guerreiro, enquanto um poeta, enquanto músico, meu Deus, enquanto coragem, fibra e tudo mais. Salomão, ele consegue fazer. Salomão tem um protocolo. O protocolo de Salomão é gratidão. Eu queria que você nesta noite pensasse aí alguma coisa sobre alguém que te deu uma oportunidade, alguém que te deu uma chance, alguém que te estendeu a mão, alguém que estendeu a mão para você, e depois que você pegou aquela oportunidade, você deslanchou, você explodiu, você foi embora. Mas eu queria pedir a você que você não esquecesse que muitas vezes Deus nos permite estar numa situação assim, para que Ele possa conhecer o nosso coração. Aqui está 10 homens. O que me assusta nesse milagre de Lucas é que eram 10. Sabe, a narração desse texto, ela é muito forte, porque são detalhes desse Deus. O que é isso, Senhor? São detalhes. Eu estou em Lucas, capítulo de número 17. É muito forte esse texto. É muito forte. O texto diz que aparecem, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Irmãos, não precisava isso, não precisava essa quantificação 10. Podia dizer, saíram ao encontro alguns leprosos. Mas quando Deus coloca na narrativa que eram exatamente 10 leprosos, e os 10 leprosos tinham uma doença terrível naquela época. Irmãos, o estigma da lepra permanece ainda hoje. Mal de hanseníase é uma coisa séria. Há um local de tratamento que chama leprosário. Meu Deus, é muito forte isso. É muito forte. Existem doenças nessa patologia que são doenças pesadas, não é? E lepra é uma doença ainda hoje pesada, difícil de você, uau, isso aqui é forte. O texto diz que esses homens, 10 leprosos, eles estavam ali clamando, gritando. O texto diz que Jesus, capítulo 17, versículo de número 12 agora, 13, eles ficaram de longe e lhe gritaram. Sabe por que ficaram de longe?
porque era uma ordem, era uma ordem, não podia chegar perto. Irmão, se um leproso chegasse perto de alguém, ele seria morto a pedrada, seria apedrejado. Pense o tamanho desse estigma. Meu Deus, uma doença que ele é separado da família, separado da casa, separado de tudo, ele tem que viver fora. Esses homens ficaram de longe e lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Se nós tivéssemos um equipamentozinho para medir a dor desses homens, eu garanto a você que seria como um termômetro, o mercúrio do termômetro ia lá em cima. Meu Deus, compadece-te de nós. Versículo 14 diz: ao vê-los, disse-lhe Jesus. Observe a concordância verbal. Ao vê-los, Jesus não viu um, Jesus não viu dois. Ao vê-los, que flexão linda do verbo ver aqui. Ao vê-los, ao ver os 10, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Irmãos, que coisa tremenda. Jesus, ele é perfeito em tudo. O Senhor é bom, eternamente bom, sempre bom, amém? Ele podia ter curado aqueles rapazes: eu curo vocês. Mas sabe, Jesus está entrando, ele está de passagem, Se ele cura, ele deixa espaço para uma interrogação. Será que foi curado mesmo? Será que não foi? Porque naquele tempo, a lei judaica dizia que somente o sacerdote, ele podia dar a chancela de dizer: curado. Era aquele exame que vem: olha, o exame está negativo, não tem mais nada. Só quem podia chancelar essa enfermidade era o sacerdote. Ele ministra a palavra, diz: vocês apresentem ao sacerdote, para que ele possa dar chancela em vocês. Ele vai dar o carimbo de nada consta. O nada consta era dado pelo sacerdócio. Então ele diz: voltem e se apresentem ao sacerdote. Só podia se apresentar quem estava curado. Quem sabia que não tinha doença, nem ia. Ele dizia: eu não posso nem chegar lá, porque o sacerdote, ele conhece isso a quilômetros. Ele vai assim: não, sai daqui. Não, você morre apedrejado. Você só vai se você está realmente curado. Apresente-se ao sacerdote. Agora o que diz o texto? Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Esses homens têm fé, porque quando eles gritam para Jesus, Jesus fala: apresente-se ao sacerdote. Eles dão meia volta, 180 graus, e vão na direção do sacerdote. Na medida que eles vão andando, a lepra vai sumindo. Lepra do braço, da perna, do peito. O que é lepra? É uma diferenciação na pele, na epiderme, na derme, manchas, coisas estranhas. Na medida que eles vão andando, a pele vai mudando, a pele vai sendo restaurada. O braço, o antebraço, a barriga, passa a mão na testa, está limpa. No pescoço, na perna, uau! A pele está ficando diferente. A pele está mudando, como que uma nova coisa está acontecendo ali. Na medida que eles vão caminhando, eles foram purificados. Vamos, 15. Dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Eram 10, voltou 1. Voltou quantos por cento? Alô? Eram 10, voltou 1. Quantos por cento voltar? 10%. Deus me perdoe, mas eu gosto de pensar: será que este é o percentual matemático da gratidão em nós? Será que este é o percentual? 10%? Porque 90% foram ingratos. Eu fico pensando, a pessoa viveu com lepra durante anos.
E de repente a pessoa está sem lepra, está curada, ela volta em casa. E a mulher olha para ele ainda com meio receio, olha para ele. Não, pode ver, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha a sola do pé. Estou limpinho, estou curado, fui curado. Uau, como foi isso? Não, eu de repente fui curado. Mas você tomou que tipo de remédio? Você foi atendido por quem? Qual foi o xarope que você tomou? Você comeu alguma raiz de alguma árvore? Alguma fruta? O que você fez? Como é que foi? Uma chuva que caiu e você ficou bom? Foi um mergulho no rio? Como é que foi? Não, eu encontrei um nazareno, o nome dele é Jesus, e ele mandou eu ir me apresentar, e eu fui, e nem cheguei a chegar até lá, porque no meio do caminho eu já estava curado. E aonde ele está? Eu não sei. O que você fez? Eu também não sei. Mas você tem um contato dele? Postou pelo menos lá no Face uma gratidão? Não, nem pediu o telefone dele. Mandou um WhatsApp? Não, nem falei com ele. Não, nem falei. 10, apenas um voltou. Apenas um voltou. Durante 7 anos e pouco, eu trabalhei numa empresa, e um belo dia eu achei que eu já estava no topo, e eu disse para aquele diretor, Eckhart Emil Sommer com 2 R's, ele era alemão. Eu disse, eu quero que você me mande embora, porque eu vou levantar voo próprio, e eu quero revender o teu produto. A minha empresa, ela tinha um critério de venda muito difícil, muito criterioso para comprar nela. Tinha que ter um contrato, tinha que ter uma estrutura muito grande. E eu descobri naquela empresa, 7 anos, que havia uma faixa, um segmento que a minha empresa não atendia. Ela só atendia pallets, volumes grandes. E eu falei, eu vou fazer aqui a raia miúda, e eu vou entrar nesse caminho. E eu lembro que eu pedi demissão a ele e falei, eu quero que tu me mande embora, a empresa me mande embora. Mas a empresa me deu o Del Credere. Del Credere é um elemento no comércio que o fornecedor, ele avaliza aquele cliente, diz assim, eu vou confiar em você, eu vou mandar um caminhão de produto e eu vou confiar que você vai pagar. Eu lembro que ele falou assim, olha Jaime, é muito difícil, para não dizer impossível. A nossa empresa é uma empresa germânica, alemã. É muito difícil. Eu falei, mas eu orei, eu creio, eu tenho paz no coração. Isso foi lá no restaurante Rio, no Aterro do Flamengo. Eu falei, é o que eu quero. Olha, se você me der o Del Credere ou não, a minha decisão está tomada. Eu estou me demitindo. Lembro que eu peguei um guardanapo do restaurante Rio, do porcão lá, e fiz a caneta. Está aqui, em caráter irrevogável, a minha decisão. Porque de alguma maneira eu vou fazer, nem que eu tenha que comprar à vista, venda carro, eu vendo o que eu tenho. Na época eu tinha motocicleta, eu vou vender tudo, eu vou comprar à vista, eu vou partir, porque eu acredito nisso. Saímos do restaurante, eu fui para casa, e 2 dias depois ele me liga para dizer, olha Jaime, você, não sei como, mas o alemão acima falou com a matriz em Wuppertal, e eles concordaram em te dar um Del Credere. A gente vai mandar a primeira remessa de mercadoria, e se você for tudo bem, se você pagar direitinho, se você honrar os pagamentos, na medida que a gente vai comercializando, a gente vai aumentando o volume de entregas. Tempos depois eu já recebia vários caminhões de mercadoria. E um dia bateu no coração, eu falei, eu tenho que encontrar o Emil novamente. Agora eu tocava a minha vida, eu falei, eu vou a São Paulo, eu vou pagar um almoço para esse rapaz no melhor restaurante de São Paulo, porque eu reconheço que foi por causa dele que eu fui abençoado. E quando eu fui procurar ele, eu descobri que ele não existia mais, ele tinha falecido, ele já estava morto. E eu fiquei com essa lacuna de não ter tido a liberdade de dizer, olha cara, eu sou grato a você pelo que você fez. Eu sou grato. Eu não sei para quem eu estou falando aqui hoje, mas eu estou falando para vidas aqui hoje. Eram 10 leprosos. Você vai dizer para mim, mas Jesus ele tem carência de alguma coisa? Porque quando ele diz aqui no versículo 17, quando ele vai colocar aqui, não eram 10? Você acha que Jesus... Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde
onde estão os 9? Você acha que Jesus ele entrou em crise por causa disso? Você acha que Jesus entrou em crise, ficou deprimido, ficou tristinho, amuado? Ele foi fazer terapia. Porque, eu estou muito triste, porque eles não voltaram. 9 não voltaram. Você acha isso? Sabe, irmãos, eu não tenho que ser grato, porque o Senhor é carente. Eu tenho que ser grato, porque eu sou minimamente inteligente. Eu não tenho que ser grato porque o Senhor precisa de mim. Eu tenho que ser grato porque Ele merece a minha gratidão. Ele merece a minha gratidão. E sabe, quando ele pontuou aqui, não eram 10, onde estão os 9? O que ele está dizendo? Uau, esses 9 eram leprosos, eles foram milagrosamente curados. Onde essa turma está? Onde essa turma está? Onde eles estão? Você é capaz de reconhecer isso, irmão? E sabe, quando eu não tenho a consciência da gratidão, eu vou estar dificultando o meu sucesso. 7, na tradição judaica, é um número perfeito. Salomão, em 7 anos, ele constrói um templo irretocável, uma obra-prima de arte, ouro, pedras, materiais de primeiríssima, uma obra perfeita. 7 anos, um tempo curtíssimo. Sabe por quê? Protocolo da gratidão. Davi não conseguiu fazer porque tinha muitas guerras. Ou seja, eu não estou fazendo porque eu sou melhor, eu não estou fazendo porque eu sou mais competente, eu não estou fazendo porque eu sou mais inteligente, eu estou fazendo porque por causa dele, ele me deu descanso. Ele limpou o terreno para mim. O terreno foi limpo. Nós temos essa dificuldade em todas as áreas. Não porque sou brasileiro, porque você é brasileira. Até hoje esse mocinho argentino diz aí aos 4 ventos que ele foi melhor que o nosso Pelé. E sabe, irmãos, quem viveu e viu aquele moço jogar, Edson Arantes do Nascimento, com todas as dificuldades e as circunstâncias de sua época, sabe que ele não tem que tirar o chapéu, tem que ter essa facilidade. Eu amo Fórmula 1, e quem conheceu o Fangio, quem acompanhou as corridas do piloto Fangio, sabe que ele foi inigualável no seu tempo, a realidade dele, com pneu que daquela época, muito difícil, tudo mais difícil, e ele foi um campeão inigualável. Então tem que tirar o chapéu. Não tem como dizer, não, eu sou muito melhor, e olha, a história começa daqui para frente. Não, é engano. A história não começa daqui para frente. Se eu conquistei alguma coisa, se eu tive algum sucesso, se eu tive alguma realização, eu preciso pensar que alguém preparou a terra para mim lá atrás. Alguém preparou a terra para mim lá atrás. Alguém preparou o ambiente. Alguém preparou aquilo. E sabe, agora é só nadar de braçadas. Agora é só correr para a vitória. Porque lá atrás, alguém tirou todos os obstáculos do meu caminho. Você entende isso hoje? O texto diz que 9 tomaram outros caminhos. Se nós hoje pegássemos aquela noção de conjunto, né? Contém, não contém, grupo 1, grupo 2, e eu perguntasse, qual é o meu grupo? Você está em qual grupo? Você está no grupo que é capaz de voltar? Ou você está no grupo da maioria? Observe que 9 é o quê? Maioria. Você está em qual grupo?
Você está em qual grupo? Você está no grupo da maioria que recebeu a bênção, recebeu a cura, mas esqueceu da vida, foi embora, esqueceu, tocou, vai embora. Ou você está naquele grupo, não, eu tenho uma coisa mais importante. E o que eu tenho mais importante, eu vou tornar isso notório, eu vou tornar público, alto e em bom som. O texto diz que ele voltou, volta o texto, vamos para o texto. Olha, irmãos, olha a maneira como esse rapaz volta, versículo de número 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ah, nós temos vergonha. Que é isso, pastor? Dá glória a Deus em alta voz. Vão pensar que eu sou crente. Dá glória a Deus em alta voz. Vão pensar que eu sou crente. Eu acho lindo quando aqueles jogadores fazem aqueles golaços no futebol e chega lá na hora do fantástico. E aí que você tem que falar? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a ele, glória a Deus, é ele, foi ele. Os céus olhou para mim e falou assim: olha, eu vou te abençoar hoje, glória a Deus. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Eu paro e pergunto nesta noite: tem alguém aqui que é capaz de dar glória a Deus em alta voz, meu Deus? Não é porque eu estou mandando, é glória a Deus em alta voz. Por quê, meu irmão? Ele não deu porque alguém estava gravando, vou botar no YouTube, não, ele deu porque aquilo era a verdade da alma dele. Glória a Deus em alta voz, glória a Deus em alta voz. Meu irmão, quando você tem gratidão, Deus vai fazer coisas maiores ainda. Diga assim: a gratidão me leva a nível ainda maior. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus em alta voz. Glória a Deus em alta voz. Glória a Deus em alta voz. Ah, pastor, tem que ter etiqueta. Glória a Deus. Ela falou o quê? Não, a gente tem que ter etiqueta, tem que ser fino. Glória a Deus em alta voz. Glória a Deus em alta voz. Ei, você está fazendo por quê? Porque Ele me curou. Glória a Deus em alta voz. Glória a Deus. Não podia engravidar, engravidou. Glória a Deus em alta voz. Não podia conseguir, conseguiu. Glória a Deus em alta voz. 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 Hoje pela manhã abençoei um jovem que aqui estava. Passou para a Advocacia Geral da União, a AGU, está esperando ser nomeado. Eu falei: campeão, coloca diante do Senhor isso aí, diga: Deus, eu vou glorificar o teu nome, eu vou notificar, Senhor, eu vou. Irmãos, glória a Deus em outra voz. Quem estava hoje de manhã aqui viu aquele moço que passou para sargento chorando aqui no altar. Chorando, veio agradecer, veio dizer: não, eu não vou esquecer o que Deus fez. Um dos 10, esse é o meu grupo, esse é o teu grupo, esse é o meu grupo. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Você acha que isso é pouco? 16, vamos para o 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o que? Samaritano. Prostrou-se aos pés de Jesus. Ai, irmão, sabe quem consegue se prostrar? É quem a cerviz não está dura, é quem a cerviz não está empinada. Ele é fácil de se prostrar diante de Jesus. A cerviz não está enrijecida, ele se prostra diante de. Ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele era leproso e não é mais. Irmãos, o protocolo da gratidão, grava isso, o protocolo da gratidão projeta você a um nível maior. O protocolo da gratidão leva você a um nível maior.
a um nível maior. Prostrou-se com o rosto em terra, e ele era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? O Senhor está esperando você voltar para dar glória a Deus. Aquela promoção que você pegou, você dá glória a Deus por isso? Você dá glória a Deus por aquela, você sai de casa assim: ah, meu Deus, eu queria hoje arranjar, homem, falando, uma gravata negra, uma gravata azul marinho, mas um azul especial. Aí você passa num corredor da loja e está lá, liquidação total, maluca, não sei quantos %. Aí você olha assim e vê a gravata que você queria comprar na vitrine. Aí você fala: tem gravata azul? Só tem uma, mas é a última. E você pega a gravata. Já contei aqui, mas não sei se você estava. Fui pregar em Marília, Escola Bíblica de Marília, São Paulo, mega Assembleia de Deus. Último dia de mensagem, à tarde, o coordenador que me convidou me deu um sapato. Esse sapato de 2, 3 cores, sapato brilhoso, cheio de guere-guere. Aí quando eu olhei o sapato, eu falei: Jesus, não é a minha praia. Não. Falei: ai, Jesus. Eu falei: o que eu faço? Eu vi aquele sapato que acessa a internet, airbag, aquelas coisas cheias de guere-guere, fivela. Eu falei: Jesus, não é a minha praia, não é o meu perfil. Aí eu falei assim, Deus me dá, pastor, olha só, eu estou vendo que esse bico é muito fino, eu acho que vai doer meu dedo, o senhor ficaria chateado se eu trocasse ele por um modelo mais aberto? Lógico que não, pastor, que é isso? Aí ele fala assim: irmãos, isso é só para quem crê, vou contar só para quem crê, se você deleta, é só para quem crê. Ele fala assim: irmão fulano, doutor fulano. Aí está aquele senhor, boa pinta, e vem: por favor, sim senhor pastor, leva o pastor, o pregador, no shopping aqui de Marília, ele precisa trocar o sapato. Esse irmão, ele é o grande advogado da cidade, é o cabeçudão, é o medalhão, é o cara, muito bem financeiramente. Ô pastor, é uma honra, carrão importado. Quando a gente vai saindo, à noite teria a pregação no estádio. O bombeiro liga para a igreja e diz: olha, a licença não saiu ainda, então não vai ter culto. Na hora que eu estou entrando no carro, naquele carrão, acho que era uma Pajero, um carrão bacanão com aquele senhor, que era o top da igreja, o top da cidade, o pastor corre: irmão fulano, doutor fulano. Ele para: um problema. Aí ele volta lá e fala: o bombeiro proibiu o culto. E o pastor está lá e a gente tem que agora entrar com uma petição. Aí ele volta assim: ô meu pastor, me perdoe, teve um problema, o bombeiro suspendeu o culto do estádio, e eu tenho que peticionar, entrar com uma petição, recurso para liberar o estádio. Ah meu Deus, e agora pastor, o que faz? O senhor viaja quando? Amanhã? Para dar tempo a gente passa amanhã. Eu falei: não, esquenta não, irmão, eu levo para o Rio, troco lá. Aí nisso que a gente vem voltando, porque ele não pode me levar, irmãos, vem saindo o irmãozinho, sabe aquele irmãozinho da gravatinha tortinha assim, bem humildezinho? Ele fala assim: ô pastor, que benção, Deus te usou. Você está de carro aí? Ele falou: estou. Irmãos, um carrinho era um Monza, daquele Monza 1850, todo arrebentadinho. Irmão, você pode levar esse amado no shopping? Lógico, que honra, pastor. Ele fala assim: pastor, o senhor não anda em carro velho? Eu falei: lógico que eu ando, para com isso, cara, para com isso. Entrei no carrinho dele, chegamos no shopping. Quando a gente chega no shopping, irmãos, era uma tremenda boutique naquele shopping, onde ele comprou o sapato. Quando eu entrei, irmãos, Deus falou comigo: este sapato não é teu. Eu falei: Jesus, ok. Aí eu chego para a verente, ele fala assim, aí eu olhei para o irmão assim, o irmão tinha uma lancha, irmão, daquela cantareira. Eu olhei assim e falei: eita ferro. Aí eu viro e falo assim: você tem números grandes? O meu sapato era 40. Ela falou assim: não tem não. Aí eu falei: puxa vida. Ele com o sapato todo arrebentadinho, irmão. Aí eu vou para a gerente, eu nunca aceito não, eu vou para a gerente. Querida, eu quero um sapato tamanho grande. Ela: tamanho grande? Ah, peraí,
Tem um do mostruário que o representante mandou, dessa mesma fábrica. Eu nem botei para vender, porque só tem um número. Eu falei, filho, eu posso ver esse sapato? Irmãos, o sapato era as 42 ou 43. Do tipo do meu, cheio de gueri-gueri, cheio de brilho, cheio de coisa assim. Quando ela traz, bota aquela lancha assim, ele fala assim, ei, pastorzão, lindo sapato, né? Eu falei, não gostou? Ó, pastor, isso aí é chique no útil. Eu falei, é isso aí. Ele é seu. Quando eu falei isso, irmãos, o homem chorou. A esposa dele chorou. Eu falei, Jesus, eu falei, menos. Falei, menos. Eu falei, o sapato é assim, não, pelo amor, pastor, se o pastor souber disso, eu falei, vamos fazer um trato aqui. Você não fala, eu não falo, ninguém nunca vai saber, tá bom? O sapato é teu. Veja se dá. Irmão, quando botou, parecia luva, feito para ele. Pastor, é seu, vamos embora agora correndo. No carro ele fala assim, pastor, Deus é fiel. Eu vou ser consagrado hoje ao ministério. Ele era presbítero e ia ser consagrado a pastor. Eu estava no trabalho de missões da igreja. Um irmão me deu o terno, o outro deu uma camisa e o outro deu a gravata. Em casa eu falei com a minha esposa, filha, eu estou muito feliz porque Deus me separou para o ministério. Mas eu não tenho sapato, eu vou com esse sapato mesmo. Irmãos, no apagar das luzes, o irmão foi impedido de mim, porque se ele me levasse, eu não daria para ele. O cara de pajeiro, o carrão. Se aquele bacana me leva, nem que eu trocasse por um monte de cinto, de meia, mas eu não daria para ele. O cara é papudo. Irmãos, Deus faz, você não, aí vai o outro, e vai exatamente o que precisava do sapato. Quando eu chego na igreja, a esposinha de pastor que fala muito, a primeira palavra dela, trocou o sapato, pastor? Eu falei, meu Deus, eu não posso mentir, Jesus. Olhei para ela, eu falei, tu não tem outro assunto para tratar não? Trocou, pastor? Eu falei, eu quero pedir perdão a vocês, eu não troquei. Não trocou por quê, pastor? Porque eu resolvi abençoar uma pessoa. Ela falou assim, glória a Deus, Deus está nesse lugar. Porque quando o meu marido comprou, eu falei para ele, esse sapato não é dele, nem para ele. Esse sapato tem outro mistério. Irmãos, Deus já tinha revelado a ela que aquilo ia acontecer. Deus já tinha revelado a ela. Irmãos, a gente tem que ter, eu estava tão feliz de ver a glória de Deus, eu estava tão grato, que eu dizia assim, Deus, o que darei eu ao Senhor, em troca de tantos favores e bens e merecidos? O que eu faço? Irmãos? Porque eu estava vendo o mover de Deus naqueles dias de seminário ali, eu estava feliz, eu estava grato a Deus, eu falei, Deus, eu estou grato por aquilo que tu está fazendo, estava fluindo a glória, a palavra estava descendo com graça, falei, Deus, eu quero ser grato, e Deus de maneira transversa, assim, eu vou te dar uma chance de ser grato, irmãos, eu saí de lá feliz, o irmãozinho era riso de uma orelha a outra orelha, feliz da vida, com um sapato novo, o tempo olhando assim, uau, que sapato, e eu mais feliz, porque tinha sido um elemento de Deus naquela gratidão. Eu quero nesta noite desafiar você. Você já voltou alguma vez dando glória a Deus por uma coisa que te aconteceu, uma bênção, uma oportunidade, um negócio, um cliente, uma roupa? Ah, meu Deus, uma situação dessa. Deus, eu sou grato a Ti, e eu quero dar glória a Deus em alta voz. Eu quero. Sabe por quê? Porque o protocolo da gratidão nos leva ao quê? Um nível maior. Versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé o quê? Te salvou. A primeira palavra de Jesus foi uma palavra saradora, foi cura. Eu curo a tua lepra, você agora não tem mais doença, não tem mais lepra, mas a bênção espiritual ainda não te foi entregue. Agora eu te dou a bênção da cura do corpo, e agora eu te dou a bênção no espírito, na alma. Você recebe a salvação. Quantos aqui nesta noite acreditam que a gratidão
ela nos leva a um nível maior. Sabe, Lucas 17 não é apenas um livro de cura, é um livro que trata de um princípio da gratidão. Um princípio da gratidão. Sabe, se você acreditar nisso, você vai viver essas características. Aquele que é grato volta. Diga, aquele que é grato volta. Aquele que é grato reconhece. Aquele que é grato glorifica. Aquele que é grato se prostra. Aquele que é grato vai viver o melhor. Vai viver o melhor. Sabe, às vezes, não pai, eu agradeci, cheguei em casa, eu orei, agradeci a Deus. Não é agradecer a Deus em casa, é agradecer a quem foi um instrumento de Deus para você. Agradecer a quem foi um instrumento de Deus, que Deus usou para você, olhando nos olhos, dizendo, olha, eu estou aqui para dizer, olha, você foi canal de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus por tua vida, você foi bênção de Deus. Você foi bênção de Deus. Você entende isso hoje, irmãos? Você tem certeza que você quer sair da crise? Hoje foi pregado a crise, na crise há fertilidade. Deus não está na crise, Deus está no céu. Mas sabe, a gente sai da crise quando a gente reconhece o princípio da gratidão. A gente sai com mais facilidade quando a gente diz, Deus, a crise está campeando, a crise está para todo mundo, mas eu vou ser fiel a Ti, eu vou ser fiel no meu compromisso, eu vou ser fiel na minha devoção, eu vou ser fiel na minha dedicação, eu vou ser fiel na minha entrega, eu vou ser fiel naquilo que Tu me colocaste, porque eu sou grato a Ti. Que darei eu ao Senhor em troca de tantos favores e bens imerecidos? Essa semana que passou, nós estamos começando uma nova semana. Em algum momento você utilizou para dar glória a Deus? Você deu glória a Deus essa semana em algum momento? Você disse glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu dou glória a Deus pelo tempo, pelo passarinho. Eu dou glória a Deus pelo dia. Eu dou glória a Deus. Meu irmão, eu dou glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, é dizer, Deus, eu te reconheço. Te reconheço numa água de coco que eu bebo. Eu te reconheço num copo de água. Há dias atrás, zapeando o canal, esse programa que você esperta, sai sangue. O apresentador, ele entrevistou um rapaz que pegou 5 anos de cadeia. Entrevistou, e como é que foi? Olha, aquilo lá é inferno, aquilo lá é inferno, aquilo lá é inferno, aquilo lá é inferno. Eu não desejo aquilo para nenhum, meu pior inimigo, eu não desejo aquilo. Aí o repórter perguntou assim, de sopetão para ele, algo, e a resposta dele foi supimpa. Ele falou assim, você agora que está solto, recebeu o alvará de soltura, o que você mais desejava quando saísse da cadeia fazer? Sabe o que ele respondeu? Tomar um copo de água gelada. O que ele respondeu? Eu falei, meu Deus, o que você mais desejava fazer quando saísse da cadeia? Tomar um copo de água gelada, saborear ela descendo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de ser grato a Deus por coisas tão simples, tão simples. Cada dia que eu pulo da cama eu digo assim, Senhor, eu te agradeço porque mais esse dia foi acrescentado na minha existência. Eu te agradeço, Deus, mais esse dia porque foi acrescentado à minha existência. Eu te agradeço por hoje. Te agradeço pelo meu leito, te agradeço pela família, te agradeço. Eu te agradeço, Deus. Eu não quero nunca que o diabo venha tirar de mim o princípio da gratidão. E se você mantiver isso ativo, além da cura da lepra, como diz lá em Cúcuta, Aimas, Deus tem mais coisa. Deus tem mais coisas. Deus vai te levar longe. Deus vai te levar longe. Deus vai te levar longe. Deus vai te levar longe quando você reconhece que é Ele e não nós. É Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que nos coloca na hora certa. É Ele, irmãos, é Ele que faz. Davi tem essa gratidão no coração dele. Davi é um poeta que está sempre adorando a Deus, porque ele reconhece que é Deus que coloca para ele as grandes oportunidades.
Não é todo dia que a gente encontra um leão que a gente é capaz de matar. Não é todo dia que a gente encontra um urso que a gente é capaz de matar. Não é todo dia que a gente encontra um gigante que a gente é capaz de derrubar. Quando eu sou grato, eu vou num crescente. Eu vou num crescente. Você entende isso hoje, amém? O Senhor fala ao meu coração, irmãos, que nesta noite é uma noite de cura. Ele tem cura nesta noite. Nesta noite Ele tem milagres que acontecem. E sabe, isso acontece quando eu consigo viver essa palavra. Ele voltou dando glória a Deus. Ele voltou em alta voz. Ele encheu o pulmão de ar e gritou glória a Deus. Ele voltou em alta voz. Ele diz: Deus, eu te reconheço acima de todas as coisas. Você crê nisso hoje?